O mundo nos dias de Noé estava tomado pela corrupção, violência e maldade. O livro de Gênesis descreve uma humanidade que havia se desviado completamente dos propósitos de Deus. As pessoas haviam abandonado o Criador, mergulhando em práticas abomináveis e destruindo a harmonia da criação. Nesse cenário caótico, Deus decidiu por fim a degradação com um evento sem precedentes, um dilúvio que destruiria tudo que havia sobre a terra. Somente o justo Noé, sua família e as criaturas selecionadas seriam preservados para um recomeço. Deus deu a Noé uma missão grandiosa e aparentemente impossível: construir uma arca gigantesca feita de madeira de cipreste com dimensões precisas, capaz de abrigar ele, sua família e um casal de cada espécie de animal. A obediência de Noé foi inquestionável. Durante anos, ele trabalhou arduamente, enfrentando possivelmente a zombaria e o desprezo de seus contemporâneos, mas manteve-se fiel à ordem divina. Quando a arca ficou pronta, algo extraordinário começou a acontecer. As nuvens se adensaram, o vento soprava com intensidade e o céu parecia anunciar a chegada iminente do juízo. No meio daquele cenário, algo sobrenatural tomou forma. Animais de todas as espécies começaram a se aproximar, 2 a 2, em perfeita ordem, guiados por uma força invisível. Leões caminhavam pacificamente ao lado de cordeiros, pássaros voavam em harmonia. Répteis rastejavam em direção à embarcação e Noé testemunhava um espetáculo orquestrado pelo próprio Deus. Mas entre as criaturas que se aproximavam, uma presença perturbadora se destacou. Algo estava errado. De acordo com algumas tradições antigas, essa criatura poderia ser um Nefilim, mencionado em Gênesis 6:4 como gigantes ou seres híbridos, frutos de uma união proibida entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esses seres não eram parte do plano original de Deus. Eram o resultado de uma corrupção que atingia o mais profundo nível da criação. Eram gigantes, violentos e representavam o caos que Deus havia decidido erradicar. A criatura, imensa e deformada, se aproximava da arca, tentando encontrar um lugar entre os escolhidos. Sua presença exalava corrupção, rebeldia e a lembrança do pecado que havia corrompido o mundo. Noé e sua família observavam, espantados e temerosos, enquanto aquele ser parecia reivindicar um espaço entre as criaturas destinadas a sobreviver. Mas naquele momento crucial, Deus interveio de forma direta e inquestionável. Uma voz poderosa ecoou e deixou claro que aquela criatura não teria lugar na arca. Deus, em sua justiça, rejeitou a entrada daquele ser, pois sua presença comprometeria o propósito da renovação. A arca não era apenas um refúgio físico, mas um símbolo de pureza, um lugar reservado apenas para aquilo que estava alinhado ao plano divino. Deixar aquela criatura entrar significaria carregar consigo a semente da corrupção e comprometer o recomeço da humanidade. A criatura, rejeitada, talvez tenha reagido com fúria ou desespero. Imagine a cena: o céu se torna cada vez mais escuro, os trovões ressoam como um prenúncio de juízo, e as primeiras gotas de chuva começam a cair. A criatura olha uma última vez para a arca, talvez implorando silenciosamente por uma chance, mas a porta, fechada pelo próprio Deus, não se abrirá. O dilúvio começa, as águas sobem rapidamente e a criatura, assim como tudo que representava a corrupção daquele mundo, é varrida pela força avassaladora das águas. A arca, por outro lado, flutua em segurança, protegendo o futuro da humanidade e da criação. O que vemos aqui não é apenas uma destruição, mas uma purificação. O dilúvio não foi apenas um ato de juízo, mas um ato de renovação. Deus estava limpando a terra daquilo que havia sido corrompido, deixando para trás tudo que ameaçava a continuidade do seu plano. Esse momento nos convida a refletir profundamente sobre o que aquela criatura representava. Ela simbolizava o pecado, a rebeldia e a corrupção que se espalhou pelo mundo, afastando a humanidade dos propósitos de Deus. E assim como Deus não permitiu que ela entrasse na arca, Ele também nos convida a ter discernimento sobre aquilo que permitimos entrar em nossas vidas. Muitas vezes carregamos comportamentos, pensamentos e influências que não deveriam estar presentes em nossa arca. Existem coisas que, se deixarmos permanecer, podem corromper nosso propósito, nossa espiritualidade e nossa relação com o Criador. Assim como Deus rejeitou aquela criatura, devemos ter coragem e discernimento para rejeitar tudo aquilo que nos afasta de sua vontade. O dilúvio cessou, a chuva parou e as águas começaram a baixar. Quando a arca finalmente repousou sobre o Monte Ararat, Noé e sua família desceram, prontos para recomeçar uma nova história. Deus fez uma aliança, simbolizada pelo arco-íris, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Mas o que realmente garantiu esse novo começo foi o fato de que a corrupção havia sido deixada para trás.
Aquela criatura rejeitada e destruída não tinha mais poder sobre o mundo. Essa história nos ensina uma lição poderosa sobre obediência, pureza e discernimento. Deus tem um plano para nossas vidas, assim como tinha um plano para Noé e sua família. Ele nos convida a proteger aquilo que é puro e santo, a deixar para trás tudo que pode comprometer o nosso futuro espiritual. Precisamos ser vigilantes e cuidadosos com o que permitimos entrar em nossas arcas, pois nem tudo que se aproxima de nós vem de Deus. Assim como Noé foi fiel, precisamos ouvir a voz do Criador e agir com discernimento, rejeitando aquilo que corrompe e caminhando em direção ao propósito divino com fé e obediência. Que essa história nos inspire a refletir sobre o que carregamos em nossas vidas e nos ajude a discernir o que deve ser deixado para trás, pois Deus continua a nos guiar em direção à renovação e ao seu plano perfeito. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar o que você achou dessa história e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda o canal a crescer e levar essas mensagens para mais pessoas. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Muito obrigado pela sua audiência, e que Deus abençoe a sua vida.